E a gente já abre esta edição trazendo esta informação de que uma repórter da Revista Oeste foi intimidada pelo Paulo Pimenta. Tudo começou na quinta-feira, quando ele e seus assessores foram comer em uma churrascaria em Porto Alegre. E a Oeste registrou o encontro em vídeo. Depois de a notícia circular nas redes sociais, o ministro e a sua equipe tentaram intimidar a repórter Sara Pérez, que assina a matéria. Abre aspas, postagem mentirosa, vergonha, isso não é jornalismo, palavras do Paulo Pimenta. E ele disse mais, seja honesta. Foram algumas das mensagens, como eu disse, enviadas então pelo ministro e por Guto Guterres, um dos responsáveis pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Nenhum dos dois desmentiu a reunião ou o local onde ela foi realizada. Eles justificam, no entanto, que se tratou de um encontro institucional, em que não foram feitos brindes e nem discursos, confirmados por fontes presentes no evento. Empresários gaúchos estiveram na churrascaria para conversar sobre a retomada da atividade econômica no estado. Paulo Pimenta, a gente sabe agora que é o novo titular, né, do mais novo ministério que foi criado, igualando aí ao número de ministérios da Dilma Rousseff, agora são 39, né, Bárbara? Mas eu quero a sua análise sobre esta situação, né, o registro da Oeste. Será que era para tanto? Paulo Pimenta precisava, né, dar tantos adjetivos para essa repórter? Precisava, porque é assim que se comporta um governo autoritário. Você vai lá no seu dissidente, no seu jornalista dissidente, e você corta o mal pela raiz. Tipo, esse tipo de coisa que não será permitido. E vamos entender o que aconteceu, galera. Alguém filmou o Paulo Pimenta numa churrascaria em Porto Alegre junto com a sua equipe. Essa fonte que filmou, para poder mostrar que ele de fato estava lá em uma confraternização, podemos dizer assim, diz que ocorreram brindes, que eles ficaram lá durante um tempo, e que essa postura, em meio à situação calamitosa do Rio Grande do Sul, é ruim, né? Midiaticamente é ruim, até porque o Paulo Pimenta era o ministro da SECOM, da comunicação, que eu sempre achei uma catástrofe. O Paulo Pimenta hoje só é o governador, porque, né, hoje ele é o governador atribuído, que pena, seu Leite, eu queria falar que eu estou com dó de você, mas não estou. O Paulo Pimenta só foi parar como governador do Rio Grande do Sul porque o Lula queria se livrar dele na SECOM, porque ele é muito ruim, então é uma perda muito grande para todos nós. Mas, enfim, ele, como atual governador, estava lá nessa confraternização, foi filmado, mandaram para a jornalista da Oeste, ela publicou. Só que isso é muito ruim para a imagem do governo e a atual imagem do Paulo Pimenta como interventor / governador do Rio Grande do Sul. Porque as pessoas veem isso como uma falta de empatia com o momento. Assim como aconteceu com a Globo. Porque a Globo ela só está sendo trucidada porque ela ignorou a tragédia até o fim do show da Madonna. Então, assim, os piores momentos da tragédia, que era quando estava acontecendo, não havia uma cobertura jornalística no entorno, porque eles estavam cobrindo o show da Madonna. E aí, quando acabou, aí o pessoal, nossa, que chato, né? Tá todo mundo bravo porque a gente ficou falando da Madonna e não falamos da maior tragédia ambiental que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Então, eles ficam tentando se corrigir. É por isso que o Bonner foi para lá, que a Patrícia Poeta foi para lá, para ver se dava um ar de preocupação, só que a população não sabe, filho, não vai descer. Um jornalista me contou que no sábado anterior ao show da Madonna, a edição do Jornal Nacional anterior ao show da Madonna, que eles, não sei se vocês vão lembrar disso, rolou bastante na internet, eles terminaram o vídeo super felizes e tal, e não era o Bonner não participa do Jornal Nacional de sábado, eu esqueci, faço a menor ideia o nome do povo que estava lá, e eles terminaram muito felizes aquela edição,
E o Bonner, ele é o editor-chefe. Não adianta tentarem te impedir de assistir os meus vídeos. Nós sempre vamos dar um jeitinho para que você fique por dentro de tudo que tá rolando. E agora você pode ter esse acesso a todos os meus conteúdos com o aplicativo da nossa família. Com o app do Te Atualizei, você vai ter acesso no seu celular a todos os conteúdos que eu faço para te atualizar com o rumo óbvio das coisas. Vai ser só um clique para você assistir a tudo isso aqui. Os meus vídeos exclusivos que eu faço no sofá, as edições especiais do News, o meu jornal semanal, documentários sobre temas de política, podcasts, entrevistas e muito mais. Por enquanto, o app está disponível apenas para quem tem Android, mas daqui a pouco vai sair a versão para iPhone. Libere seu acesso a todos os meus conteúdos que estão disponíveis somente na minha plataforma. Do Jornal Nacional. Esse jornalista me contou que ele ficou full pistola, porque ele já sabia tudo o que ia acontecer. Que foi o próprio Bonner identificou a falta de empatia do jornal para com a tragédia do Sul, para se promover aquele show satanista que foi o show da Madonna. Ele sabia o que ia acontecer. E naquele momento que ele viu que ia dar Merlin, ele já começou a se organizar para ir para lá. Para quê? Para conter os danos. O Paulo Pimenta, ele sabe o quão é danoso no meio de tudo que está acontecendo, porque de tarde ele fala, nossa, eu não faço a menor ideia do que tem que fazer, e aí, de noite, ele está numa churrascaria, com a equipe dele, brindando. Aí ele foi para cima de quem? Da jornalista. Porque noticiar isso é nocivo ao governo. Não dá para se esperar uma postura diferente no momento em que nós temos a AGU, a Advocacia Geral da União, que não tem essa atribuição, entrando em contato diretamente com as plataformas, pedindo a exclusão de conteúdos e a quebra de sigilo de IP de determinados perfis que postam coisas contrárias ao governo. Você está indo na opinião dissidente. Isso é muito União Soviética, galera. É muito. Isso é o contrário de uma democracia. E aí, um dos casos que ficaram, que foi bem comentado essa semana na internet, foi o caso do Esquerda na Net. Não sei se vocês chegaram a ver. É um perfil que, assim, cara, ele incomodava demais a esquerda. Eles odiavam, a esquerda odiava esse perfil. E aí ele caiu por denúncia, ele foi processado e tal, e é claro que o perfil dele caiu, ele criou um outro perfil, e aí ele republicou uma postagem falando sobre, eu acho que era sobre o arroz com a tarja do governo, eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que foi sobre o arroz. Ele só retuitou isso e colocou em cima, tirem as crianças da sala, 3, 2, 1, ele retuitou dizendo, gozando com o pau dos outros. Só. Ele foi processado pela AGU. Chegou uma notificação extrajudicial, não só para o Esquerda na Net, via AGU, como também para as plataformas, como o Twitter, o Quai, e isso foi muito interessante, essa mudança de postura, porque o Quai respondeu o seguinte, olha, isso aqui não é um devido processo legal, isso aqui não é um processo, você não pode me pedir para remover um conteúdo ou para quebrar a identidade de alguém na internet só porque você está me pedindo, porque aqui não tem devido processo legal. Então, não vou fazer, sinto muito. Então, o que a gente está vendo é um avanço absurdo desse governo, desse desgoverno, em cima das pessoas, em cima das opiniões dissidentes. Todo mundo aí deve ter visto que o governo lançou também, e agora está fora do ar, os caçadores de fake news. Estava dentro do site oficial do Lula. E aí, lá você clicava, você entrava dentro de um grupo de WhatsApp, eram centenas de grupos de WhatsApp. E nesses grupos estão, inclusive, os ministros. Ministros. E aí você entrava lá dentro desse grupo, o que eles fazem? Eles pegam postagens de pessoas que eles não gostam e jogam lá pedindo para se ter uma denúncia em massa. Se isso não é uma milícia, o que é uma milícia digital?
Porque nós fomos acusados de milícia digital sem uma prova. A prova era que a gente se seguia nas redes sociais, que a gente se compartilhava nas redes sociais. Eles têm centenas de grupos para denúncias em massa de opositores políticos. Então, o que a gente está vendo o Paulo Pimenta fazer em cima de um jornalista é o que o Lula já faz desde 2004, quando, eu não sei se vocês vão lembrar, ele tentou expulsar um jornalista norte-americano daqui do Brasil, do New York Times, porque o jornalista fez uma matéria falando que o Lula gostava de tomar uma, e que isso era um problema, o presidente do Brasil ser um cachaceiro. Ele não falou cachaceiro, mas é. E aí o Lula ficou full pistola e pediu para que o visto desse jornalista fosse cancelado, um jornalista norte-americano do New York Times. Então, isso não é de agora, não é de agora. Quando estava na corrida presidencial, em época de campanha, ele estava sendo entrevistado por um cara que é de esquerda, e aí ele falou com o cara, a gente vai regulamentar a imprensa. E aí o cara olhou para ele e falou, pô, não posso concordar com isso. Não. Aí o Lula falando, não, companheiro, você tem que apoiar a gente. E o entrevistador falou assim, cara, não posso, isso é censura. Então, assim, eles anunciaram que fariam. Está no Twitter do Lula. Então, não dá para ninguém ficar chocado. O que eu fiquei chocada foi, primeiro, com o Quai, dizendo que, ei, não vou deletar perfis só porque você quer governo. E também da coragem da revista Oeste de expor isso para todo mundo. Porque aí fica o óbvio, né? Tipo assim, olha só, estamos sendo perseguidos por matérias que o governo não gosta. De jornalista a pessoas civis. Vai escalar para parlamentares. Onde vai parar? Onde vai parar? Eis a pergunta. Exato, Bárbara. E nem o governo sabe onde vai parar. Não sabe. Ele não sabe nem por onde começar, né? Como o Paulo Pimenta falou na quinta-feira, na tal da reunião do Conselhão. Essa semana foi um show de horror, né? O circo dos horrores do Lula e do Paulo Pimenta. Começa na quarta-feira lá, eles assinando aquele termo, ou seja, o PT, assim, roubou um governo do PSDB. Assim, roubou um estado inteiro. Não, agora você tem o seu governador aqui, mas quem vai mandar mesmo vai ser o meu novo ministro. Ainda teve isso. Criou um Ministério da Crise. Aí eu fiquei pensando, bem, se tem um Ministério da Crise, então quer dizer que agora pode outras crises que acontecerem em outros estados, o Ministério da Crise vai atuar também? E aí pode ter esse tal de, que a gente poderia chamar de um interventor federal. Sabe por que eu digo isso? Eu estive conversando com uma pessoa da Venezuela, e ela me falou o seguinte, olha, isso que o Lula está fazendo é perigoso, porque o Maduro fez a mesma coisa. Ele chama até hoje, né, esse cargo de protetor do Estado. Então, tem o governador de um estado, né? Como se fosse aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, cada um tem o seu governador. Só que aí o Maduro ele faz o seguinte, ele nomeia o protetor do estado e coloca lá. E aí quem manda de fato? É o governador que foi eleito ou é o protetor do estado escolhido a dedo pelo Maduro? É claro que é esse tal do protetor do estado. Ô, Max, diga, Bárbara. Só para ilustrar bem isso que você está dizendo, vale lembrar que o Lula, em campanha, ele subiu no palco para dizer, eu fiquei mais maduro. E aí, nós temos a Venezuela, que assumiu os poderes do legislativo, assim como o governo nomeou pessoas, como você mesmo está falando, contando para a gente, que o governo tem os interventores no Estado para defender a democracia da Venezuela. Desculpa, só porque eu não podia perder que ele ficou mais maduro. Ele até avisou. Exatamente, Bárbara. Então isso já é muito preocupante, tá? De cara. Agora, eu separei
o Paulo Pimenta, né? Agora vamos focar aqui no Paulo Pimenta. Ele é uma pessoa completamente despreparada, né? E ele mesmo deixou isso claro na quinta-feira, né? Depois ele assinou lá na quarta-feira, todo feliz, e aí o Eduardo Leite ficou assim, né? Sem saber o que fazer, a gente viu pelos vídeos. E aí na quinta-feira ele vem nessa tal da reunião do Conselhão e diz que, olha, eu acho que a gente tem que focar em alguma parte, mas eu não sei bem nem qual parte seria essa. Completamente despreparado. Eles não sabem o que vão fazer. Assim, eu tô rindo, mas é mais até de nervoso, porque, gente, é o povo gaúcho inteiro que está na mão dessas pessoas. Porque eles é que vão tomar as decisões agora. Então, as decisões erradas, as decisões, né, de um tremendo amadorismo, podem custar vidas. A gente já tem falado aqui há algum tempo. Nós falamos que aconteceu os deslizamentos, eles aconteceram, né, infelizmente, e a gente já está avisando, porque muita gente que ajudou lá no Katrina, né, tem todo já um relatório sobre como que foi a destruição do Katrina, que é um pouco parecido com essa destruição do Rio Grande do Sul. E o grande problema depois da destruição, depois da tragédia, é o surto de doenças que começam a se espalhar muito rapidamente. E é o que provavelmente vai acontecer. Gente, quando a gente faz essas previsões, né, a gente não quer que elas aconteçam, mas é uma coisa natural, uma coisa que a gente percebe por experiência de outras situações. Então, é o que provavelmente vai acontecer. Cadê essas pessoas se preparando para isso? Mobilizando equipes médicas, enfermeiros, técnicos, né, da parte da saúde, antibióticos, hospitais de campanha, nada. Então, sempre, a gente tá, isso é o amadorismo, né? É a pessoa que ela não faz ideia do que vai acontecer, aí ela tem que esperar acontecer para depois vir resolver. Só que se você se prepara antes, você evita muitos problemas, você evita que os problemas se agravem, a gente não vê isso. Eu separei algumas frases aqui do Paulo Pimenta, né? Eu falei essa da quinta-feira, mas na sexta-feira ele já veio falando mais coisas, né? E aí com certeza já foi brifado, já chegaram ali, disseram o que ele tinha que falar. E aí ele disse o seguinte, ó: temos grandes piscinas nas regiões metropolitanas, Canoas, São Leopoldo e Porto Alegre. 3 regiões com a maior quantidade de pessoas que não podem voltar para casa. Lembra do Haddad, né? 100 mil pessoas só em Canoas. O prefeito, só em Canoas. 100 mil pessoas desabrigadas. Eles não tinham entendido a gravidade da situação. E nós, gritando há dias, né? Na verdade já tinha uma semana, eu acho. Já tinha passado uma semana da tragédia. E a gente gritando nas redes sociais que aquela tragédia era muito maior do que as pessoas estavam pensando, que o governo tinha que fazer alguma coisa, que as autoridades tinham que se organizar melhor. E a gente era chamado de fake news, abre-se inquérito, e aí quando eles finalmente vão lá para ver o que estava acontecendo, eles começam a ter noção da realidade, aquilo que nós já estávamos falando muito tempo antes. Bem, e aí ele diz o seguinte: sequer nós temos condições, o poder público, de saber se estas áreas poderão ou não serem locais de moradia enquanto a água não baixar. Isso aqui me preocupa, Bárbara. Isso aqui me preocupa muito, tá? Porque ele está dizendo assim, esses lugares podem deixar de ser moradia? Por quê? Porque em 1941 houve quase que um nivelamento, né, dos lugares, porque, gente, a enchente vai passando e ela vai levando terra, ela vai levando solo junto, tá? Então a tendência, depois de uma enchente muito forte, é ficar tudo nivelado. E aí qual que é o problema? Fica tudo no nível do rio, no nível da lagoa. Então, do lago, né, que tem lá. Então o que acontece? A possibilidade daquilo tudo ficar permanentemente inundado é muito grande. Eu acredito que é isso que ele está se referindo. Mas o que você faz numa situação dessa? Você constrói diques, você constrói contenções que precisam de manutenção de tempos em tempos, o que não
foi feito em vários desses diques, em várias dessas barragens, porque o IBAMA, né, barrou as reformas que estavam planejadas há anos em várias dessas barragens. Isso é uma outra coisa que depois a gente vai ter que investigar, tá? Porque tem muita coisa por trás dessa tragédia. Mas, bem, aí eu me preocupo. Se não vão poder ser moradias, primeiro por quê, né? Quero que me explique. Ah, porque vai estar no mesmo nível, que ele falou isso também. Vai estar no mesmo nível do faz diques, faz barragem, como sempre foi feito. E aí eu fico me perguntando, o que vai ser desses lugares? Né? Já que não vão ser de moradia, vão ser o quê? Vão deixar ali sem nada? Bem, uma coisa para a gente ficar atento para o futuro. Eu tenho a minha teoria, mas vamos ver como é que ela vai, como é que as coisas vão vão acontecer, né? E aí a gente vai trazendo aqui novidades para vocês no News. O bom do News de domingo é que a gente consegue falar mais coisa que lá no YouTube, né? Aí ele vem o seguinte, que isso era uma coisa que eu já estava achando estranho antes. Estão esperando o nível da água baixar, estão esperando o nível da água escoar. Mas que raios de século que a gente está? A gente está no século XXI ou a gente está no século I? Não tem bomba de água? Não tem como tirar aquela água dali? Porque existe bombas de água, gente, que consegue ir retirando a água. Aí, quem pensou nisso? Tarcísio. A Sabesp está enviando várias bombas de água lá para o Rio Grande do Sul. Mas é claro, ele tem que dizer assim, ó, com o apoio do governo federal, palavras do Paulo Pimenta. Com o apoio do governo federal, por meio do Ministério da Defesa, estamos fazendo o transporte dessas bombas. Né? Ou seja, eles não estão enviando bombas, mas já se apropriou, porque nós estamos facilitando esse transporte. Também vale a pena pesquisar para ver se eles realmente estão facilitando esse transporte ou se nem isso eles estão fazendo. Né? Bem, e aí ele diz o seguinte, Pimenta ainda declarou ser fundamental que é preciso escoar a água dessas regiões para que os diques sejam fechados. Precisamos ter muita agilidade. Essa foi a frase dele. Muita agilidade. Que agilidade impressionante, hein? Mais de uma semana, quase 2 semanas, acho que já está fazendo agora 2 semanas, né? E agora que vocês vão pensar em usar bombas de água para tirar a água dali, né? Mas tem que ter muita agilidade, Berenice.